Lucas capítulo 18 é o nosso alvo do estudo dessa manhã. E eu gostaria, antes de entrar na parábola de hoje, de lembrá-los que nós estamos numa série das parábolas de Jesus. A de hoje está em Lucas no capítulo 18, eu vou usar a NVT hoje, que é a nova versão transformadora. Nós vamos fazer uma primeira leitura. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrá-los que a gente tem disponibilizado tanto o esboço, o estudo, quanto também os slides que normalmente a gente coloca aqui na mensagem. Então, tenho contado aí com a ajuda do Mendonça, graças a Deus. E aí nós temos colocado nessa pasta. E aí, irmãos, tem um negócio, uma tal de uma nuvem. E o negócio assim vem bem a calhar, né? Porque tem tudo a ver, né? Você vai receber a mensagem da nuvem. Olha que coisa forte. Não é bonito esse negócio? É forte demais. Então depois, se você assim desejar, quero lembrar, pedir, viu, Cássio, que terminando também o culto, você deixa aí esse slide, porque às vezes não dá tempo de todo mundo tirar uma foto, ou você entrar, é uma pasta que está lá. Não só a mensagem de hoje, o esboço, os slides, como também de todas das parábolas. Todas as parábolas que nós já ministramos, elas estão disponíveis, o estudo, os slides, para que você possa checar, se reunir aí com a sua casa. Se você tiver o desejo de fazer aí um culto familiar, eu penso que vale muito a pena para a sua casa, para a sua família crescer no entendimento. Amém, gente? Dito isso, eu sei que foi falado aqui também no IBN News, do nosso culto de gratidão. Eu queria reforçar esse convite para os irmãos. Quinta-feira agora é um feriado interessante fora do país, né? Thanksgiving, e nós estamos abraçando como um culto de ação de graças ao Senhor. É um dia de gratidão. Eu sei que a gratidão ela não deve ser expressada apenas num dia, né? A gente espera viver uma vida de gratidão. A gente tem que caminhar em gratidão. A gente precisa fazer da gratidão o nosso estilo de vida. Mas eu gostaria de convidá-los e reforçar esse convite. Vai ser quinta-feira agora, 19h30, o horário é o mesmo dos nossos cultos, mas com um detalhe. Ao invés dos pedidos de oração, que normalmente fazemos às quintas, o nosso pedido está diferente. A folha, ao invés de estar escrito como normalmente você pega, né? Está escrito assim: escreva aqui o seu pedido de oração. Essa é a folha normal, comum das quintas, né? Mas a desta quinta está diferente. Está escrito assim: eu sou grato por. E aí nós combinamos que nessa quinta em especial está proibido pedir. Nós vamos nos reunir apenas para agradecer. E eu queria te fazer uma pergunta: você tem motivos para ser grato? Alguma coisa que você consegue pensar no porquê ser grato? Você tem motivos ou para fazer aí uma lista? É essa aqui, né, pastor Miguel? Exatamente, ó. Culto de gratidão. Senhor, está escrito assim. Depois, se você quiser até levar para sua casa, quem sabe você é tão grato em tanta coisa que Deus tem feito na sua vida, que você diz assim: pastor, tem uma cartolina aí? Porque isso aqui não vai dar não, pastor. O negócio é uma lista enorme do que Deus tem feito na minha vida. Que bom que seu coração está assim, transbordando de alegria, né? Aí está escrito aqui: eu sou grato por. E na quinta, nós vamos, não é nada místico não, nós só vamos apresentar a Deus os motivos pelos quais nós nos lembramos. Tem tantas coisas, a gente brinca tudo, mas são tantas coisas. Nós acordamos hoje, irmãos. Nós estamos aqui, nós estamos respirando, nós estamos vivos. Puxa vida, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ontem nessa semana, não sei se alguém viu, saiu na mídia aí um videozinho de uma adolescente que ela passou por uma cirurgia auditiva. Alguém viu isso? E aí ela ouviu a voz da mãe pela primeira vez. Aí filmaram a menina, jovem, adolescente, ouvindo a voz da mãe pela primeira vez. Chorei junto, meu irmão. Largado. É lindo demais. Eu fico pensando, olha só que bênção. Estamos todos aqui, gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado ter, viver. Eu penso que a gente tem bastante motivo para agradecer ao Senhor. Então, está convidado quinta-feira agora, 19h30. Amém, irmãos? Irmãos, vamos começar nos lembrando do nosso cronograma. Nós já estudamos
algumas parábolas. Primeiro, começamos com a parábola do semeador. Depois, nós estudamos a parábola do joio e do trigo. Vocês lembram disso? Coloca para a gente o cronograma aí. Tem aí? Shazam. O cronograma não deu? Bom, um dia... Eu vou lendo aqui, vocês vão lembrando. Deu? Eita glória! Então nós temos a parábola do semeador, nós já estudamos. Depois, a parábola do joio e do trigo, nós já estudamos também. Depois, a parábola do grão, esse grão aqui é o grão de mostarda e do fermento, vocês lembram? Eu não sei, quem está aqui com a gente desde o início, hein? Estudou, olha, glória a Deus, tem uns valentes aí, amém. Esse grão aqui é o grão de mostarda e a parábola do grão de mostarda e do fermento é a ideia de que coisas pequenas podem fazer uma grande diferença, né? Coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. Depois a gente viu a parábola do bom samaritano, um clássico também. Depois nós vimos a parábola do filho pródigo. O filho pródigo também talvez seja uma das mais conhecidas, né? Depois estudamos a parábola do credor incompassivo, uma história muito forte sobre a necessidade do perdão. Depois estudamos a parábola do mordomo infiel, sem sombra de dúvida, foi semana passada, uma das mais difíceis, mas eu acredito que o Espírito Santo tratou com a gente de uma maneira especial. E hoje é a penúltima da série. Nós vamos terminar domingo que vem. Domingo que vem a gente vai estudar do fariseu e do publicano. Mas hoje nós vamos estudar a parábola do juiz iníquo, ou do juiz injusto, ou da viúva persistente. Ela aparece com diversos nomes, mas é a mesma história. Então vamos lá. O título de hoje então é a parábola do juiz injusto. E eu quero ler com vocês Lucas, se você tem aí sua Bíblia, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. E eu vou ler hoje na NVT, como eu disse aos irmãos, a nova versão transformadora. Está aí na tela para você, mas está no slide, viu, Cássio? Pode passar lá, tem um slide com todo o texto junto. Isso, você pode deixar ele aí, ó. Lucas 18, do verso 1 ao 8. Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Então é um juiz mau, é um juiz ruim. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: olha, eu não temo a Deus, eu não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Eu vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Vocês lembram que semana passada a gente pontuou que nós podemos aprender coisas boas com exemplos ruins e maus? Nós podemos extrair coisas positivas de exemplos negativos. E a gente até pontuou, por exemplo, você pode ter sido criado por pais maus, né? Pais abusivos. Você pode, por exemplo, ter experimentado uma liderança, inclusive religiosa, abusiva, desonesta. E aí, dá para aprender alguma coisa com um comportamento ruim do outro? Sim, eu aprendo como não ser, como não agir, como não me comportar. Olhando para o outro, eu digo: não, eu não vou ser esse pai. Quando eu tiver o meu filho, eu vou criá-lo diferente. Eu vou instruir a minha filha diferente. Quando eu tiver a oportunidade de chegar a minha vez, eu vou fazer diferente. Então sim, nós podemos extrair de exemplos ruins, né, de comportamentos ruins, grandes lições e lições positivas. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto.
Acaso Deus é injusto, irmãos? Não, nosso Deus é um juiz justo. Então, o juiz dessa parábola não é Deus. Então a gente já tem que partir desse ponto. O juiz desta parábola é injusto, é iníquo, é imoral, é um juiz que não tem um padrão de moralidade. A gente já vai apresentar o juiz para você. Esse juiz da parábola não é o Senhor. Então é uma parábola que apresenta aqui uma comparação para que, à luz do comportamento de um juiz mau que acabou tomando uma decisão boa, a ideia é de que se até um juiz mau, graças à insistência dessa mulher, fez algo bom, imagine um juiz bom, se você insistir também. Então essa é a primeira ideia clara da parábola dessa viúva insistente. Então ele diz: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Diga glória a Deus, amém. Mas ele termina com a pergunta: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? E a parábola termina com essa pergunta. Vamos orar mais uma vez, sentado mesmo? Pai, estamos diante da tua palavra, linda, santa, poderosa, como já afirmamos aqui, ela por si só tem poder de transformação, de mudança da nossa vida, e eu oro com esperança e expectativa, para que esta manhã seja uma manhã de transformação, uma manhã de mudança, uma manhã, meu Deus, onde o Senhor tenha liberdade, na pessoa do teu Espírito Santo, de nos confrontar à luz da tua palavra, e também, meu Pai, de nos apontar um caminho novo, caminho diferente. Transforma, muda, convença. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor afirma que o Senhor é aquele que nos convence da necessidade de mudança, da necessidade de transformação, nos convence acerca do pecado. Então vem com o teu poder e opera no nosso meio, de tal forma que não haja resistência à ação do Senhor aqui nesta manhã. Fala, Senhor, e ouviremos. Manda e obedeceremos. E a igreja diga amém, amém. Muito bem, pode colocar o próximo aí, Cássio. Deixa eu apresentar aqui aos irmãos uma introduçãozinha. E fica claro, diferente de várias parábolas que nós já estudamos, essa parábola, ela apresenta um propósito assim, e não dá para a gente fugir dele. Aqui Jesus é mais claro. Aqui Jesus, ele já inicia a história contando e apontando para o propósito da parábola. Jesus começa já no verso 1 com uma afirmação muito clara. O objetivo é mostrar que se deve orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer é a palavra que a Almeida Revista e Corrigida usa nessa versão. Nós vimos que a versão transformadora usa a palavra nunca desanimar, se abater, entregar os pontos. E nós não podemos desistir. Será que a gente pode repetir isso? Diga: eu não posso desistir. Agora, não me entenda errado, eu não estou falando só de desistir de um projeto meu. Isso aí, pastor, tem que ficar firme no meu projeto. Não, é mais do que isso. Eu não posso desistir da fé, da vida de devoção, da vida de oração, do meu Senhor Jesus. Algumas batalhas e nós enfrentamos, todo mundo passa por batalha, por luta. Algumas batalhas, elas parecem ter o poder, sabe, de nos desanimar a tal ponto de você ouvir algumas pessoas que estão há anos dentro da igreja dizendo: eu sei não, sabe, pastor, se adianta. Aí eu fico assim pensando: o que você quer dizer com isso? Não sei se
se resolve. Mas como assim? O que você quer dizer com isso? É como se ele estivesse com Jesus ou servindo a Deus, porque afinal de contas, Deus é quase que um office boy do céu e resolve os problemas e a vida dele, um gênio da lâmpada mágica. E o nosso relacionamento com o Senhor, me parece óbvio dizer isso, ele não pode ser construído assim. Deus abençoa? Claro que sim. Deus opera milagres? Claro que sim. Tanto é que nós acabamos de falar de um culto só para agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos derramadas, pelos milagres recebidos, mas o nosso relacionamento com o Senhor, ele não está pautado e baseado só nisso. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser tão profundo, como disse o profeta Abacuque, que diz, e a gente até canta isso aqui de vez em quando, ainda que a figueira não floresça. Agora, o que ele quer dizer com isso? Ainda que as coisas não saiam como eu gostaria que saísse. Isso acontece na nossa vida, irmãos? Claro que sim. Na nossa caminhada de fé, inclusive eu pontuei aí bem no finalzinho do slide, Jesus aponta aqui também para uma grande verdade. O fato de que na caminhada cristã, meus irmãos, nós teremos momentos de silêncio. Nós vamos encarar, sim, uma aparente demora nas respostas da nossa oração. Ora, todo mundo que tem um tempo aqui de caminhada de fé com Jesus já deve ter experimentado isso. Ô pastor, eu tenho orado por algo, parece, meu Deus do céu, a situação tem se arrastado há um tempo e parece que eu já estou, eu estou querendo desanimar, estou querendo desistir, eu estou querendo entregar os pontos, eu estou querendo largar a mão, eu já nem sei mais se realmente é isso aí que eu quero mais, eu não sei, eu estou desanimando, pastor. E a parábola vem nos apontar exatamente para a necessidade de você continuar firme em oração com Jesus, abraçar da sua fé ao Senhor, aconteça o que acontecer, até o fim da caminhada, até o fim, até que a justiça dos céus nos visite, nos agracie para a glória do Senhor. Amém? A parábola apresenta a nós, eu vou colocar aqui os dois personagens principais. Primeiro, o juiz, está aí para vocês, o juiz. Bonito o juiz, né? Juiz, ele é iníquo. O que é um juiz iníquo? Ele é injusto. Esse é o primeiro personagem. E aqui, irmãos, na nossa cultura hoje, quando a gente fala de juiz, de julgamento, né, de tribunal, a gente já imagina no nosso contexto, né? Advogado, aquela coisa toda. Mas eu acho que é importante a gente pontuar que não era assim. É óbvio, mas não era como é hoje. Então, não imaginem um tribunal moderno, com um júri, advogados. Naquela época, juízes locais, magistrados, sentavam-se às portas da cidade ou em tendas. Esse juiz específico é descrito como alguém que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Então é um juiz horrível, é um juiz imoral. Ele não tinha bússola moral, temor a Deus, e nem vergonha social, respeito público, respeito com o próximo. Ele só se movia por dinheiro, suborno, ganância ou conveniência. Então era um juiz que tipifica realmente maldade. Do outro lado, em contrapartida, está aqui outro personagem que é a viúva. E você já deve ter lido na Bíblia que nós devemos orar e cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, toda vez que a gente lê na Bíblia, a Bíblia é muito pontual e firme em relação a isso, dizendo até que a verdadeira religião é essa. Olha que coisa firme, olha que coisa forte que a Bíblia diz. A verdadeira religião é essa. É gritar, é rupiar, é dar glória na igreja. Não, a verdadeira religião é estender a mão para aqueles que são menos favorecidos. E a ideia de viúva é de desamparo completo e total. Vulnerabilidade. Sem marido, ela não tinha proteção social, muitas vezes não tinha herança garantida. E se ela estava no tribunal, é porque alguém estava tentando roubar o pouquinho que tinha sobrado, que tinha restado. Ela não tinha dinheiro para subornar o juiz, não tinha um homem para falar por ela. E aí se resume a situação dela nessa última frase. Ela
estava sozinha. Ô pastor, esse é o meu caso, e eu também ouso dizer que se de um lado esse juiz não é o Senhor, eu também quero dizer para você que essa viúva, por mais que possa dar a ideia de que pareça com a nossa vulnerabilidade, ela também não nos representa. Por quê? Porque você não está só. Querido, eu quero lembrar você que Deus está com você. Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Já disse isso aqui, para mim é a mais linda promessa bíblica. Todos os dias eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Tem dia que parece, a gente sente mais, as evidências são enormes, e tem dia, meu irmão, que você não vai sentir, tem dia que você não vai arrepiar, tem dia que você não vai chorar na igreja, tem dia que parece que as coisas e o mundo está caindo na sua cabeça, mas Jesus está lá, Ele está com você. Eu quero lembrar você dessa promessa. Você pode ter entrado aqui se sentindo só, e isso é ruim. Você pode ter entrado aqui se achando desamparado. Pastor, eu não sou como a maioria lá, sabe, no trabalho. Tem gente lá que conhece um cara, entendeu? Que conhece um cara. Eu não tenho ninguém que me lute por mim. A sensação que eu tenho, pastor, é que ninguém se importa, que ninguém está nem aí. Pois é, mas o Senhor se importa. E você precisa guardar essa verdade no seu coração. Você pode dizer amém por isso? Muito bem. Então daqui hoje, irmãos, para a gente ganhar tempo, eu quero extrair 5 lições. E eu gostaria, por mais que possa parecer longo, mas não vai ser não. São lições pontuais. Eu vou procurar ser bem pontual nestas lições, e se você quiser depois se aprofundar, você pode fazer a correria, você pode estudar, se alguma delas ministrar o seu coração, acho que vale a pena depois você anotar e dizer, Deus, eu quero orar sobre esse ponto aqui. Isso aqui falou comigo, isso aqui mexeu comigo, eu quero me aprofundar nesse ponto aqui. Então das 5, eu espero que algumas delas, e a minha oração é que todas elas falem ao seu coração, ministre o seu coração. Você pode dizer amém por isso? Bom, então vamos lá, 5 lições. A primeira delas, eu olho para o texto, o verso 1, e já vejo o perigo do desânimo. Perceba o que diz o texto, em especial essa versão transformadora. Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre. Aí eu coloquei em negrito para destacar, com a sua permissão, e nunca desanimar. Vamos repetir essa expressão, essa última? Nunca desanimar. Bom, fecha os olhos e diga isso mais uma vez, vai. Nunca desanimar. Eu disse isso comigo algumas vezes em casa ontem, quando eu estava lendo sobre o assunto. Eu li essa parábola, sei lá quantas vezes, em versões diferentes, em traduções diferentes. Existem algumas pequenas diferenças de tradução, como nunca desfalecer, nunca esmurecer, mas a ideia continua sendo essa: nunca desanimar. Eu não sei vocês, mas isso me atingiu assim de uma forma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta. Eu vou fazer uma pergunta mesmo assim. Você já ficou desanimado? Tem gente que ainda está, né? Então aí, pastor, que luta que é o negócio aqui. Então eu entendo que o nunca desanimar aqui, nós não temos um livro, irmãos, de lenda, né? De utopia, que é aquela história inalcançável, aquela ideia inatingível. Não, esse livro ele é fantástico, porque nós compartilhamos as nossas dores com os personagens deste livro. E mesmo quando ele nos aponta e conta histórias dos heróis da fé, dos grandes apóstolos, dos grandes homens de Deus e personagens, né, bíblicos, a Bíblia faz questão de não omitir os defeitos, os problemas, os erros, os equívocos, os pecados que estes cometeram, inclusive na parte da apatia, na parte do desânimo. Grandes homens de Deus também foram alcançados e visitados pelo desânimo. Tem um capítulo inteiro na Bíblia de Deus animando Abraão acerca do filho. Inclusive na minha Bíblia o título está assim: Deus anima Abraão. Você sabe quem foi Abraão? A gente chama Abraão de pai
O homem é o pai da fé, querido. Sabe por que é o pai de alguma coisa? Ele é o exemplo do que é crer. Teve que ser animado. Porque foi visitado, alcançado, por um momento em que ele está falando com Deus assim: Senhor, eu já estou vendo que quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu mordomo, Eliezer. Tudo que eu tenho vai passar para ele. Aí Deus: não, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar, 1, 2, 4, 6, 10. Assim será a tua descendência. O que eu quero pontuar para você é que quando você lê aqui, nunca desanimar, não seja cruel com a literatura no sentido de eu nunca posso ser visitado pelo desânimo. Não, a ideia que eu particularmente tenho da expressão é: eu não posso permanecer desanimado, eu não posso ficar desanimado, eu não posso estacionar nesse lugar. Perceba Elias, um dos grandes profetas. O homem nem morreu, irmãos. Deus mandou um Uber do céu buscar o Elias. Mas esse foi o homem que entrou numa caverna, visitado por um desânimo tão profundo que disse: chega, eu não quero mais. Você já se sentiu assim? Você sabe o que é você entrar no seu quarto e falar assim: eu não quero sair daqui mais. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero conversar com mais ninguém. Eu não quero mais brincar, não. Eu não quero mais. Chega. Elias, o homem que no capítulo anterior orou e Deus respondeu com fogo do céu. Moço, eu acho esse livro fantástico, sabe, irmãos? Porque nós nos identificamos com essas pessoas. Nós olhamos para estas pessoas, para esses personagens fora da curva. São pessoas fantásticas, são homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, mas que também tiveram que lutar contra essa visita indesejada do desânimo, da apatia. Então eu queria te dar uma palavra para começar, queridos. Eu queria dizer a você que se você entrou hoje aqui desanimado, se você está enfrentando uma situação que tem drenado a sua força, que tem drenado a sua energia, entenda, em primeiro lugar, que você não é um patinho feio da Bíblia, você não é uma pessoa premiada, você não é esquisito, não, você é um ser humano normal, mas que precisa tomar uma decisão. Pai, eu posso até estar desanimado hoje, entristecido hoje, mas eu não sou uma pessoa desanimada. Você enxerga uma diferença? Eu estou agora, estou enfrentando uma luta agora, eu estou enfrentando um problema agora, eu estou numa situação difícil nesse momento, mas eu me recuso a estacionar minha vida nesse lugar. Meu Deus, a minha sorte vai mudar. Meu Deus, isso vai passar. Meu Deus, as coisas vão melhorar. E a Bíblia diz: tudo passa. Passaram os céus e a terra. Somente a palavra de Deus permanece para sempre. Essa estação vai passar. Essa batalha vai passar. Essa luta vai passar. Porque tudo passa. Só a palavra de Deus permanece para sempre. Só que, para passar, é importante que a gente entenda, pode colocar o próximo, que lidar com o desânimo, nós temos que fazer isso, temos que encarar essa batalha. E o salmista Davi, no Salmo 43, ele nos dá uma dica interessante. Ele tem um comportamento que, se alguém visse, diria: esse camarada é doido, é maluco ele. Olha o que ele fazia. Por que estás abatida, minha alma? É com quem que Davi está falando? É com ele mesmo. Sabe, é ele dentro do espelho da alma dele e dizendo assim: por que eu estou assim? Eu penso que vale a pena essa reflexão, e às vezes a gente precisa parar e olhar para nós mesmos e dizer assim: por que eu estou assim? Por que eu estou triste? Por que eu estou reagindo desse jeito a essa situação, esse problema? Por que isso está roubando a minha alegria? Por que isso está drenando a minha energia? Por que esse comentário me afetou tanto? Por que essa batalha lá na empresa tem me entristecido desse jeito? Por que minha alma você está abatida, entristecida e desanimada desse jeito? Eu não sou assim. Você tem que se confrontar.
Você tem que ser honesto nessa leitura com você mesmo. Por que está abatida dentro de mim, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ô minha alma, ô William. E eu falando para eu mesmo. Claro que se alguém passar na hora vai dizer assim, tadinho. Tem que ternar. Ô William. Espera em Deus, William. William, você ainda vai louvar a Deus, William. William, Ele é a salvação da minha face, da tua face. Ele é o nosso Deus. Fale com você mesmo. Pregue para você mesmo. Ministre sobre a sua própria vida e alma. Confronte o desânimo. Então eu não sou assim, eu sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa dada, uma pessoa entregue, uma pessoa feliz. Meu Deus, eu estou entristecido, eu estou desanimado, eu estou abatido. Seja honesto na leitura e confronte a sua própria alma, porque esse abatimento, minha alma, eu creio em Deus, o meu Redentor vive, eu ainda o louvarei, Ele ainda vai estender a mão para mim, essa situação vai mudar, as coisas vão passar. Espera em Deus, espera no lugar certo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você já cruzou com uma pessoa desanimada? Você já conversou com uma pessoa desanimada? Você já conviveu? Conviver é mais complicado com uma pessoa desanimada. Você sabe que a pessoa encosta em você, não sei, parece que ela carrega um Baygon. Ela encosta assim e sua energia. E você está assim, pilhado, não, porque é hoje, esse é o dia, vamos lá, para cima, Deus vai fazer, vai acontecer. E chega ele, então, sei não. Ele já vem arrastando o pé. A pessoa desanimada não ora, não tem ânimo. Não lê a Bíblia, não congrega, não busca, não bate os joelhos no chão. Não briga por nada, não se importa com nada, é apática. Ela vive no modo tanto faz, tanto fez. Pergunta, e aí o que você quer? Estamos aí na pista. Não é esse o seu lugar. Você é um filho e uma filha de Deus. Lute contra isso. Você pode até receber a visita indesejada, e repito, você é humano do desânimo. Mas se recuse a estacionar a sua vida nesse lugar. O Senhor há de te ajudar. E você não vai permanecer nesse lugar em nome de Jesus. Número 2. O mesmo versículo, segunda lição. O mesmo versículo nos aponta para o dever da oração. Perceba, não é uma opção na vida do crente. Isso é importante, irmãos. A oração na vida do cristão não é assim uma opção. Tipo assim, acordei hoje uma vontade de orar. Não, a palavra que Jesus usa aqui é dever. Jesus usa a palavra dever. E ele diz já no início de cara, diferente de muitas ou da maioria das parábolas, aqui nem comporta interpretação diferente, porque Jesus conta aos discípulos, antes mesmo de ele discorrer a parábola, o texto já diz, uma parábola para mostrar-lhes o quê? Qual é a ideia? Qual é o objetivo de Jesus? Que eles deviam orar de vez em quando? Não. Quando tivessem vontade? Não. Quando as coisas estivessem dando certo? Não. Quando eles estivessem bem animados? Também não. Eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. A oração precisa ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos fazer uso intenso da oração. Eu lembro que Tiago 5 vai dizer, está algum de vós aflito, ore. O remédio para a aflição continua sendo a oração. Pode colocar o próximo, olha só, em Mateus 6, Jesus vai usar aqui uma expressão, quando ele fala da oração, ele usa essa expressão de tempo quando, ele diz assim, quando orares. Já é interessante isso, porque Jesus já parte do ponto que ele espera que você ore, que eu ore.
Ele espera, e para ele isso é normal, para ele sim, eu sei que você já ora. E ele está dizendo, então, quando você for fazer o que eu acredito que você já faça, quando orares, não seja como os hipócritas, se comprazem orar em pé, na sinagoga, na esquina da rua, para ser visto pelos homens, porque oração não é para aparecer para os outros. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, quando você for orar, porque a gente parte do ponto de que você ora, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Queridos, a oração, eu achei linda essa frase, a oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. A oração, na verdade, à luz desse primeiro versículo, ela é o remédio, ela é o antídoto contra o desânimo. Enquanto tem gente dizendo, eu estou muito desanimado para orar. Na verdade, será que você não está desanimado exatamente porque não tem orado? Que essa é a ideia. Hernandes Dias Lopes, pode colocar o próximo, e eu já apresentei a vocês esse livro dele aqui, que é um estudo dos evangelhos, e não escondo dos irmãos, como eu gosto demais de aprender, e leio muito ele, escuto também. Coloquei até a página aqui, a título de fonte, para que você possa pesquisar. Ele diz o seguinte sobre o poder da oração. Mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia, e é verdade, e o que nos leva ao esmorecimento não é a oração, mas é a falta dela. É quando deixamos de orar que somos suplantados pelo desânimo. Sem oração, perdemos o vigor espiritual, meus irmãos. Sem oração, não há poder para o enfrentamento das lutas e perseguições que nos sobrevêm. Sem oração, perdemos a conexão com as alturas. Se mantenha conectado com Deus. Assim como um smartphone, um telefone, ele precisa estar conectado para que ele possa ser recarregado e continuar funcionando, nós precisamos estar conectados com Deus, a fim de que as nossas pilhas espirituais se mantenham cheias para a glória do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Número 3. Eu olho para esse texto e aqui algumas coisas um pouco mais práticas, que eu fiz questão de trazer isso para você. Mas eu vou contextualizar. Você tem uma causa pela qual vale a pena lutar, orar, dobrar o joelho, clamar a Deus? E aqui eu estou usando a palavra causa, mas eu quero que você entenda que não só num contexto de causa jurídica, um problema, porque normalmente não é gostoso você ter que ir na justiça para resolver o problema. Ninguém não gosta de um problema, em regra. É uma situação complicada. Mas eu faço uso da expressão, da palavra, mas apontando numa direção diferente, sabe? Você tem um sonho, um alvo, um propósito de vida. Eu cruzo com pessoas, é muito triste quando você senta com alguém e a pessoa está só passando, sabe? Só vivendo ou sobrevivendo. E você diz, aí, pelo que você tem orado esses dias? O que você tem perseguido, sabe, em oração? Calma aí, se o Senhor assim desejar, quiser olhar para mim e apontar na minha direção. Eu queria, sabe, plantar no teu coração, ressuscitar uma chama, porque o ser humano precisa disso, de objetivo, de propósito. Encontre um propósito, encontre um alvo, encontre uma causa que vale a pena você bater o seu joelho no chão e orar por ela. Meu Deus, é isso. Deus, eu quero alcançar isso. Meu Deus, eu quero isso aqui, Senhor. Eu quero lutar por isso aqui. Eu quero ajudar nisso aqui. Eu quero abraçar isso aqui. Tem tantos projetos lindos, sérios. Nós temos a OSC aqui dentro da igreja, glória a Deus por esse projeto social, mas não só na nossa, tem projetos aí que você pode abraçar, sabe, projetos que são sociais, sei lá, mas a sua vida precisa ser mais do que você. Alguma causa que vale a pena bater o joelho e dizer assim, meu Deus, eu
Eu vou lutar por isso aqui, eu vou orar por isso aqui, eu vou fazer disso aqui um objetivo, vou colocar isso aqui como alvo nas minhas orações. Eu quero toda a minha família convertida, olha que legal. Eu quero lutar por essa causa, eu vou orar por isso, eu quero meu casamento restaurado, eu quero meu filho convertido, eu quero, não sei, que o Espírito Santo fale ao seu coração. No próximo slide aí, Cássio, Provérbios 21:5 diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Faça planos. Volte a sonhar. Tenha objetivos. Ore por esses objetivos e persiga esses objetivos. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16 que o homem faz planos no coração. Já leu isso? Mas a verdadeira resposta vem do Senhor. Perceba que o homem ainda faz planos. Você pode, na minha opinião, até deve fazê-los. E apresentar os seus planos a Deus. Deus, isso aqui é o que eu gostaria, por exemplo. Estamos terminando um ano. Já daqui um tempinho já estamos em... Semana que vem, na outra a gente já está em dezembro. Já estamos aí terminando o ano. É uma época muito propícia. As pessoas começam a planejar. Começam a fazer um balanço do que foi. E é interessante que você realmente chegue diante de Deus. Deus, aqui eu tenho algumas metas, alguns projetos para esse novo ano. E você apresenta isso. Bata o joelho no chão e diga a Deus... Eu vou orar por isso aqui. Eu vou buscar isso aqui em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Número 4. Você tem clareza do que você quer de Deus? Volte e meia, eu preciso trazer isso aqui para a igreja, porque acredite, eu converso com muitas pessoas que reclamam da vida que têm, sem ter ideia da vida que querem ter. Você entendeu o que eu falei? Gente que você senta com ele e diz assim: o que foi, meu irmão? Ah, tá ruim, pastor. Aí você pergunta assim: o que tá ruim? Aí ele diz assim: tudo. Tudo é muita coisa. O que é tudo? Para mim, tudo é tudo. Mas o negócio tá tão ruim assim que tá tudo ruim. Nada na sua vida presta. Nada. Eu não acho que é isso que você quer dizer. Eu acho que você não sabe precisar o que precisa ser mudado. E é esse o ponto. Às vezes nós corremos o risco de termos uma oportunidade de sentar diante de Deus, de bater o joelho no chão, e se o Senhor Jesus sentasse ao seu lado, ou dissesse: minha filha, meu filho, diga para mim, o que eu posso fazer por você? É bem possível que muitos não tivessem uma resposta clara, mas essa viúva tinha. Essa viúva tinha uma clareza do que queria fantástica. Ela resumia o pedido dela numa frase. Ela ia dentro do juiz, com frequência, diz o texto. E ela dizia assim para o juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. Você sabe que tem adversário, né? Mas eu quero justiça. E me parece pela frase dela que é justo o que ela está pedindo. Pelo contexto da parábola, ela não está inventando, ela não está passando a perna em ninguém, ela tem um pedido justo. Então esse pedido justo e importante para ela, e ela coloca isso no topo, ela diz assim: não, eu vou perseguir esse negócio aqui. Então faz com que ela não deixasse o juiz dormir, o juiz comer, o juiz descansar. E na hora que aparecer alguém, o juiz pensa: quem está aí? É ela. E amanhã? É ela. E depois de amanhã? É ela de novo? Daqui a pouco o juiz diz assim: rapaz, não é possível. É possível, lá vem ela de novo. Todo dia, com frequência, e o pedido mesmo: o Senhor vai me fazer justiça. Eu fico pensando no início dessa mulher. Ah, mulher, para lá. Aquela sem ninguém, sem nada, fraca, pobre, desamparada. A opção mais fácil é desistir. Eu disse assim: não, eu não vou desistir. Eu sei o que eu quero. E eu não vou desistir até eu conseguir. Será que isso fala com você? Você sabe de verdade o que quer? O que você
tem pedido ao Senhor com tamanha clareza: Deus, o que eu quero é isso. E eu não vou deixar de orar por isso. Essa clareza nós precisamos ter. E eu sempre gosto de citar, pode colocar o próximo, Marcos 10, 51. Na verdade, a história começa no 46. Alguns que já estão aqui na igreja comigo um tempo, já me ouviram pregar sobre Bartimeu. Bartimeu é o cego mais famoso da Bíblia, né? Aquele que estava à beira do caminho, mendigando, e aí então Jesus passou. Vocês lembram da história ou não? E aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí muitos começam a abafar o clamor: para com isso, você acha que vai ouvir um cara igual a você? Aí diz o texto que Bartimeu, você lembra? Ele clamava ainda mais alto: Jesus! Parece doido, né? Aí a turma até afasta. Aí Jesus parou, mandou chamar e faz uma pergunta que para alguns parece óbvia. Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Qual que pergunta bonita? O que você quer da vida? O que eu posso fazer por você? Eu vejo gente até tirando uma onda, um sarro da pergunta. É claro que ele quer ver. Não, para mim não é tão óbvio assim. Ele é um mendigo. Ele podia dizer: eu queria 2 casas, 3 carros. Acredite, tem gente que prefere ficar cego e abraçar outras coisas. Há quem diga aí fora, irmãos, que a pior cegueira, você sabe? O pior cego é aquele que não quer ver, não deseja ver, se recusa a ter os olhos abertos. E ele vira para Jesus e diz com clareza: eu quero ver. Eu sei que a gente olhando para essa história, alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, mas é bonito, a gente vira a página e glória a Deus, ele tem os olhos abertos. Só que, irmãos, o que mantinha esse homem era a esmola que ele recebia porque era cego e ficava à beira do caminho. Enxergar sempre vai trazer um custo. Depois que Jesus abre os nossos olhos, você nunca mais vai poder viver do mesmo jeito. Se ele abrir os teus olhos, enxergar vai exigir de você um comportamento diferente. E isso é importante. Eu lembro que eu sempre... Eu gosto de contar aqui para vocês aquela história dos meus pais quando eu pequenininho. Me perdoe se você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas quem sabe a gente tem aqui aqueles que estão visitando a gente. Eu era pequeno, os meus pais eram bancários, né? E lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem coisa que quando a gente pequeno grava, não sei porquê. E isso eu gravei que eu estava na calçada com os meus pais, na frente do Banco do Brasil, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E tinha uma pessoa, um pedinte, uma pessoa deitada na calçada, tinha um prato de alumínio, onde as pessoas colocavam esmola. E ele tinha uma calça comprida, mas de um lado a perna da outra calça estava erguida. E uma ferida exposta, lembram disso? E aquela ferida exposta. E eu lembro que a minha mãe baixou e disse para ele assim: nós vamos pagar um tratamento para você, meu irmão. Irmão não, né? Maneira aqui de eu falar, né? Vamos pagar um tratamento para você, rapaz. O que foi isso aqui? Não, vamos ver um médico para curar, fechar essa ferida. Ele falou assim, para minha surpresa, ele falou assim: não. Eu pedi para você, médico. Se você não tiver esmola para me dar, pode morar. Porque essa ferida aqui é o meu ganha-pão. Quando a ferida está fechando, eu abro ela de novo. Será que tem gente assim? Será que é melhor não ver? Será que as nossas feridas se tornaram muletas na nossa vida a ponto de que vale a pena permanecer cego? Você tem clareza da vida que você quer? Escute, irmãos, essas 2 frases eu gostaria de ler com vocês, aqui embaixo. Vamos juntos? Você realmente sabe o que quer? Não reclame da vida que você tem, se você não sabe que vida gostaria de ter. A outra frase: se você não tiver clareza da vida que quer ter, você viverá a vida que outra pessoa
projetará em você. Sempre tem alguém para palpitar. Sempre vai ter alguém para dizer para você: ah, mas se eu fosse você, mas não é. Ah, mas se eu estivesse no seu lugar, mas não é. Ah, por que você não faz isso? Agora, se você não tiver clareza do que você quer e do que Deus tem para você, você vai viver, você vai passar por aqui tentando agradar todo mundo. E isso é muito triste, porque você não vai conseguir e vai deixar de viver a vida que Deus planejou para você. Quem entendeu isso, diga amém. Número 5 e última, e nós vamos orar. Talvez uma das lições mais importantes e claras da parábola: a perseverança, a resiliência. Você sabe, irmãos, que tem gente dentro da igreja se cunhou uma frase que eu quero denunciar ela aqui. Eu não sei de onde tirar essa ideia. A ideia é a seguinte: pastor, eu vou lá, vou tentar. Se der certo é porque Deus queria. Se não der certo é porque Deus não queria. Eu não sei de onde é que tiraram um negócio desse. As coisas que eu consegui de maior valor na minha vida, eu tive que insistir muito. Muito. Inclusive a ideia de Deus, a ideia bíblica é a da insistência e perseverança. Jesus diz: quem pede, recebe. Quem bate a porta, tem que bater na porta, e bater, até a porta abrir. Em Atos 12, a gente vai ver Pedro está preso, mas a igreja fazia, você lembra da expressão? Não é só oração, o texto diz, contínua oração. Não é assim, foi lá na igreja, orei, em nome de Jesus, amém. E agora? Agora, se não der, porque não era para dar. Não, existem coisas que vão exigir de você oração, e amanhã, oração, e depois de amanhã, oração. Semana que vem, pronto, você já entendeu aí, ó. Mês que vem, até a justiça, até o juiz se mover, até que os céus se abram, até que a resposta desça. E o nome disso é perseverança. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Persistir. Agora deixa eu dizer a vocês, há uma linha tênue e fina entre a perseverança e a teimosia. Eita, são as mesmas coisas? Não. São coisas diferentes. O teimoso é aquele que está insistindo em algo que Deus não tem para ele. O perseverante é aquele que está insistindo em algo que Deus tem para ele. E como é que eu faço essa distinção? Eu quero tentar te ajudar. Coloca o próximo para a gente aí, ó. Tiago 1:25. De uma maneira bem resumida, Tiago 1:25 nos ajuda. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ó, uma bênção para você. Vamos voltar no texto e vamos dar uma espremida nele. Ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? É a palavra de Deus. Ela é perfeita. Você pode ler um livro qualquer aí fora, secular. Você lê uma vez uma revista, um jornal, uma história, ela acabou, você já sabe, já conhece, perdeu a graça. Esse livro é diferente. Você pode ler 1 milhão de vezes. Ele traz novidade. Tem coisa que a gente lê e diz assim: eu conheço essa história aqui, mas como é que eu nunca vi esse negócio aqui? Como é que eu nunca entendi desse jeito? Como é que eu nunca enxerguei isso aqui? E estava lá. Esse é um livro perfeito. E como se não bastasse, é a palavra que liberta. Em João 8:32 está escrito isso: conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Jesus vai dizer que ele é verdade em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E orando aos discípulos, em João 17:17, ele vai dizer: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade.
A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a lei perfeita. O texto que nós estamos lendo diz que nós precisamos ter esta palavra, atentar bem para ela e nela perseverar. Não é nas coisas da sua cabeça. Não, eu estou insistindo, mas você está insistindo em algo seu, um negócio que você criou, ou tem palavra nisso aí? Porque para insistir, para perseverar, para bater na porta e dizer, faze-me justiça, isso tem que ser bíblico. Eu sei, é óbvio, mas é importante pontuar isso. Isso que você está perseguindo, isso pelo qual você tem orado, precisa estar alinhado à palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Nossa oração deve ser perseverante. Eu citei os 2 textos. O texto diz que ela ia, a viúva, ia ter com ele. O verbo indica uma ação contínua. Ela voltava dia após dia. Ela não deixava o juiz dormir, comer, trabalhar em paz. A persistência na oração demonstra a nossa total dependência de Deus. É o mesmo que dizer ao Senhor, Deus, eu não tenho plano B. Eu tenho plano B. Eu não tenho uma carta na manga. Eu não estou aqui orando, Deus, 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 minha confiança está em ti, mas qualquer coisa, eu já liguei para a agiota. Então Deus o Senhor é o meu plano A, B, C. O Senhor é o meu tudo. Essa viúva não tinha mais com quem contar. Não tinha para onde correr. Sabe quando o salmista ora, Deus, eu só tenho o Senhor. E é verdade. Se tem alguém que pode mudar a sua sorte, transformar a sua vida e mudar a sua história, esse alguém é o Senhor. Que ele não seja o plano B, C, a última opção, mas que você coloque ele no topo da lista de prioridade e diga a ele com todas as letras, Deus, eu não tenho outro além de ti. Próximo, Cássio. E aí para mim o mais importante da parábola, e a gente ora. Mais importante. A gente está falando de perseverança e insistência, é para mim impossível passar pelo texto sem que a gente pense em conquista, em um Deus que nos abençoa, em um Deus que nos agracia, e nós precisamos insistir sim no recebimento das promessas do Senhor, e até aí tudo bem, mas cá entre nós, igreja, nós não podemos fechar a caixa aqui. Porque a parábola nos aponta para uma última pergunta que para mim merece a maior de todas as atenções. A parábola vai terminar no verso 8. Assim, eu afirmo que ele lhes fará justiça. E rápido, diga glória a Deus. Ele vai fazer justiça e rápido. Mas, Jesus pergunta, quando o Filho do Homem voltar, e ele vai voltar. Você crê nisso? Nós cantamos agora há pouco, e quando enfim ele vai voltar. Tem gente reunida na igreja, às vezes brinca com isso. Mas gente, é tanto tempo que ele está dizendo que vai voltar. Mas a verdade é que Jesus está voltando todo dia para alguém que parte. Todo dia Jesus está voltando. Quando a pessoa parte, pronto, para ela Jesus voltou. E um dia, literalmente, ele vai descer dos céus e vai vir buscar a sua noiva. E olha, nós vamos fazer uma festa lá em cima, hein? Assim, IBN Ribeirão Preto, vamos embora, turma! Vai entrar um pouco mais animado, mas nós vamos lá. Está combinado, vamos ensaiar e vai ser linda a nossa entrada, hein? Mas a ideia da parábola, irmãos, para terminar, é que a gente precisa permanecer firme com Jesus até o fim. Sabe, irmãos, as batalhas da vida, tudo que o Senhor quer. O diabo não quer seu carro, sabe? Mesmo quando ele te dá dor de cabeça com problemas no carro. Ele não quer a sua casa. Mesmo quando você, puxa vida, pastor, tive um problema e infelizmente tive que entregar, perdi um bem. Mas sabe, Satanás não está interessado propriamente no que você tem. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua fé. Ele quer roubar a sua fé. Ele quer que você deixe de crer em Jesus. Ele quer que você ache que Jesus não se importa com você. Ele quer que você desanime, sabe, do evangelho. Ele quer que você olhe para tudo isso, igreja, Bíblia, e diga, eu acho que isso nem existe. É isso que Satanás quer. No fim das contas,
é que o seu estado de apatia e desânimo te faça entrar na apostasia, que é você se esfriar, largar a mão e desistir da caminhada de fé com Cristo. E a parábola, e a maior lição da parábola, e a pergunta de Jesus, ela merece ser respondida em alto e bom som aqui nesta manhã. Quando o Filho do Homem vier, ele voltar para buscar a sua noiva, ele vai te encontrar na fé, ele vai encontrar você crendo nele, ele vai encontrar você ainda amando a ele, ele vai encontrar você ainda amando a palavra, servindo a ele, apaixonado pelo Senhor. Seu coração ainda vai estar ardendo pelas coisas de Deus, porque é assim que o Senhor precisa nos encontrar quando ele voltar. Você pode dizer amém por isso? Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé, igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Finalmente, Cássio, a última, e eu leio com os meus irmãos aqui, o último slide lá da conclusão. Hebreus 10, 35, texto lindo, hein? É daqueles textos assim que merecem um quadro na sala. De vez em quando a gente tem uns textos aqui assim, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é recompensa, né? Porque necessitais de paciência. Pastor, mas mais ainda você já perdeu a sua, então você está precisando de mais paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, que linda expressão, né? Poucochinho de tempo. O que há de vir, virá. Não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, desistir, desanimar, pular do barco, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, queridos, você pode dizer amém? Nós, aqui nesse lugar, nós, porém, nós não somos daqueles que recuam, daqueles que se retiram para a perdição, daqueles que desistem da caminhada com Deus, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia!